Bom dia, boa tarde. Vídeo de hoje falando aí sobre critérios de divisibilidade, aquelas regrinhas básicas para a gente descobrir se um número pode ser divisível ou não por outro. Então vamos lá. Os critérios de divisibilidade são constituídos por regras práticas que nos possibilitam dizer que um determinado número natural é ou não divisível por outro número natural, sem que seja preciso efetuar essa divisão. Por exemplo, o primeiro exemplo vai falar sobre critério de divisibilidade do número 2. Um número natural é divisível por 2 quando for par, isto é, quando terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo, nós temos aí o número 3.990. Ele termina com 0. Então, se eu pego esse número e divido por 2, eu vou encontrar um número exato como alternativa. Olha só. (3.990) dividido por 2. Vou dividir aqui. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Vou fazer a conta de menos. Quem faz direto não tem problema algum. Então, vai sobrar 1. Vou descer o 9. 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Sobram 1. Vou descer mais um 9. Vou usar o 9. 9 vezes 2, 18. Sobra 1. Desci o 0. 10 dividido por 2, 5. Então, teremos resto 0. Então, aqui, obtive aqui como resto 0. Significa que eu consegui dividir perfeitamente por 2. E aí, observando os outros números, 9.892, ele termina com 2. Aqui, 43.314 termina com 4. 132.546 termina com 6. E esse termina com 8. 752.418. Então, para eu saber se eu posso dividir um número ou não por 2, eu preciso observar qual número que eu termino. Então, exemplo. Se eu coloco o número para vocês aqui, ó, bem aleatório, ó, 1, 9, 7, 3, 0, 8. E eu pergunto se eu posso dividir esse número por 2, a gente vai observar o final. Ele termina com 8. 8 é um número par, significa que eu posso dividir por 2. Olha só, 19 dividido por 2 vai dar 9. Vou um pouquinho mais rápido por causa do espaço. 9 vezes 2, 18. 18 para chegar a 19, sobra 1. Desci o 7. 17 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 18. Para chegar a 17, 1. Vou descer o 3. 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Sobrou 1. Desci o 10, o 0. 10 dividido por 2, 5. Então, aqui deu resto 0. Ó, desci o 8.
8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resto, 0. E eu acabei com a minha divisão. Então, divisibilidade, eu preciso de uma conta exata. Resto, 0. Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma de todos os seus algarismos forma um número divisível por 3, ou seja, um múltiplo de 3. Então, aqui nós temos o exemplo do número 1104. Para eu descobrir se esse número é divisível por 3, é bem simples. Olha só, eu vou somar todos os algarismos. 1, mais 1, mais 0, mais 4. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. O número 6 está na tabuada de 3. Se tiver, eu consigo dividir esse número inteiro por 3 e obter um número inteiro. Então, resto 0. Então, 6 está na tabuada. 2 vezes 3, 6. Então, olha só como vai bater certinho, ó. 1104. Vou dividir por 3. Então, aqui, ó, 11 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobram 2. Desci o 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Vão sobrar 2. Vou descer o 4. 24 dividido por 3, 8. Que é o próprio 24, resto 0. Viu? Então, olha só, um outro exemplo. 9, 3, 0, 0, 2, 1. Pronto. 930 e 21. Vou somar os algarismos. 9 mais 3, 12, mais 0, 12, mais 0, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 15 está na tabuada do 3. 15 é 3 vezes 5, então eu posso dividir esse número por 3. Ó, vou dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Resto 0. Desci o 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Resto 0. Desci um 0. Esse 0 que eu desci, eu jogo para cá. A mesma coisa é esse. Porque 3 é 0 vezes 3, 0. Aí agora, 2 não posso dividir, então a gente vai acrescentar o 0 e continuar a nossa divisão. Então, lembrando, esses dois zeros aqui eu repeti, né? Porque 0 vezes 3, 0, e aí eu continuo a minha conta. Aí a mesma coisa acontece aqui, ó. Vou descer o 2. Só que quando eu desço o 2, eu não consigo dividir por 3. Então, eu preciso descer dois números ao mesmo tempo. Quando isso acontece, eu preciso acrescentar um 0 para continuar a minha divisão. Então, 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Resto 0. Divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos são 0.
ou formam outro número natural que é divisível por 4. Então, olha só, primeiro exemplo. 5.400. Eu vou observar os dois últimos números, tá? Então, aqui, ó, termina com 00. Então, esse número é divisível por 4. Então, vou só dividir para confirmar. 5.400 dividido por 4. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 1. Desci o 4, deu 14. 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Sobraram 2. Desci o 0. 20 dividido por 4, 5. Deu o resto 0. E esse zerinho que sobrou, basta acrescentar aqui. Resto 0. Olha B. 653.524 é divisível por 4? Vamos observar os dois últimos números. Os dois últimos números é o 24. O 24 está na tabuada de 4. É a multiplicação 4 vezes 6. Então, vamos dividir para confirmar. Ó, vou dividir por 4. 6 dividido por 4, 1. Sobram 2. Desci o 5. 25 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Sobram 1. Desci o 3. 13 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 1. Vou descer o 5. 15 dividido por 4, 3. Que deu 12. Sobram 3. Vou descer o 2. 32 dividido por 4, 8. Que dá 32. Resto 0. Desci o 4. 4 dividido por 4, 1. Resto 0. Então, repetindo, divisibilidade por 4, preciso observar os dois últimos algarismos. Ou ele precisa terminar com 00 ou número múltiplo de 4. Divisibilidade por 5 é a mais fácil. Ele só precisa terminar com 0 ou 1. Então, olha os exemplos. 95. Ele é divisível por 5, pois termina com 5. Aqui, 15.750 é divisível por 5, pois termina em 0. E o último exemplo, 1.798 não é divisível por 5, pois não termina com 0 nem 5. Ele termina com 8, então vai sobrar, vai ter resto. Por isso que ele não é divisível. Então, exemplo. 150, terminei com 0. Significa que eu posso dividir por 5, que eu vou obter o resto 0. Olha só, 15 por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Desci o 0. Esse zerinho que sobrou, acrescenta. Deu 30 e resto 0. Outro exemplo, 55. Vou dividir por 5. 5 por 5, 1. Resto 0. Desci o 5. 5 por 5, 1. Resto 0. Então, divisibilidade por 5 precisa terminar com 0 ou 1. Ou 5. Divisibilidade por 6. Para conseguir fazer a divisibilidade por 6, precisa ter entendido por 2 e por 3.
Porque é a junção das duas. Então, para eu conseguir dividir um número por 6, eu preciso dividir automaticamente por 2 e por 3, até porque é a multiplicação entre eles, tá? 2 vezes 3, 6. Então, vamos lá. Primeira coisa, para ser divisível por 2, eu preciso ter um número par. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha só. Número 2 é par? É. Então, ok, posso dividir por 2. Agora eu vou observar se eu posso dividir por 3. Para eu conseguir dividir por 3, eu preciso somar os algarismos para obter um número múltiplo. Olha só. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então, eu consigo dividir esse número por 3, porque o 6 é múltiplo. Logo, se eu consigo dividir por 3 e por 2, eu consigo dividir por 6. Aqui, ó, 312 dividido por 6. 31 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30, vai sobrar 1. Desci o 2. 12 dividido por 6, 2. Resto, 0. Vamos lá, mais um exemplo. Vou observar se ele é par. Termina com o número 4, então eu tenho um número par, tenho um número divisível por 2. Agora eu vou observar se eu posso dividir por 3. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 8 mais 4, 12. Consigo dividir por 3? Consigo. Então, esse número eu consigo dividir por 6. Vou fazer aqui em cima, ó. 5.214. Vou dividir por 6 só para confirmar. 52 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Vão sobrar 4. Desci o número 1. 41 dividido por 6 dá 7. Não. Dá 6. 6 vezes 6, 36. Vão sobrar 5. Desci o 4. 54 dividido por 6, 9. Que dá 54. Resto, 0. Mais um exemplo aqui, 3. Vou observar se o meu número é par. Sim, ele é par. Então, eu consigo dividir por 2. Agora, eu vou observar se ele é por 3 também. Vou somar os algarismos. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. 14 é múltiplo de 3? Não. Então, esse número não é divisível por 6. Vou só fazer para confirmar aqui, ó. 716. Vou dividir por 6. 7 dividido por 6 vai dar 1. Vão sobrar 1. Vou descer 1, vai dar 11. 11 dividido por 6 vai dar 1. Vão sobrar 5. Vou descer o 6, que vai dar 9. 9 vezes 6, 54. Vão sobrar 2. Então, não bateu. Perceberam? Então, eu observei logo aqui, ó. Quando eu somei os algarismos, deu 14. 14 não é múltiplo de 3. E, por último, 3.505. Ele termina com o número 5. Ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, eu não posso dividir por 6. Eu não posso dividir por 2, logo não posso dividir por 6.
Nós temos também divisibilidade por 7, só que ela é um pouquinho mais complexa e vocês não vão pegar esse ano, tá? Mais pra frente vocês vão aprender. Divisibilidade por 8, ela é muito parecida com a de 4. A divisibilidade por 4, nós precisávamos observar os dois últimos números. Eles precisavam ser 00 ou múltiplo de 4. A divisibilidade por 8, nós vamos observar os três últimos números. Eles precisam terminar com 000 ou quando o número for formado por três últimos algarismos divisível por 8. Então, vamos lá. Olha o primeiro. 700. Termina com 3 zeros. Significa que ele é divisível por 8. Assim como é por 4 também. Olha esse aqui. 56.104 é divisível por 8, porque 104 é divisível por 8. Aí tem que armar a conta devagarzinho. Aqui, ó, 61.112. Aí vai observar os três últimos números. 112 é divisível por 8? Se for, o número inteiro vai ser. Vou fazer essa terceira aqui, hein? Vou primeiro observar o 112, para ver se ele é divisível por 8. Nessa questão de divisibilidade por 8, é melhor dividir, tá? Mas vamos lá. 11 dividido por 8 vai dar 1, vão sobrar 3, vou descer o 2. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32, resto 0. Se observando os três últimos dígitos, nós conseguimos um número divisível por 8, o número inteiro vai ser. Então, vou confirmar, olha, 61.112. Vou dividir por 8. 61 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 6, 56. Vou fazer a conta de menos. Vão sobrar 5. Vou descer o 1. 51 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Vão sobrar 3. Vou descer o 1. 31 dividido por 8 vai dar 3, que vai dar 24. Vão sobrar 7. Vou descer o 2. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72. Resto 0. Foi. Divisibilidade por 9 é a mesma regrinha para o 3. Olha só. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Vocês precisam somar os algarismos. Se aparecer um número múltiplo de 9, um número que esteja na tabuada de 9, significa que esse número pode ser divisível. Então, olha só. Vou somar 2 mais 8 mais 7 mais 1. 2 mais 8, 10, com 7, 17, com 1, 18. 18 está na tabuada de 9. 18 é 9 vezes 2. Então, eu consigo dividir esse número por 9 e obter resto 0. Resto 0. 28 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 1.
Vou descer o 7, 17. 17 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, para chegar a 17, sobram 8. Vou descer o 1zinho. 81 dividido por 9, 9. 9 vezes 9 é 81, resto 0. Próximo exemplo, 5.768. Vou somar 5 mais 7 mais 6 mais 8. 5 com 7, 12. 12 com 8, 20. Com 6, 26. 26 não é um número múltiplo de 9. Então, esse número não é divisível por 9. Vou fazer o cálculo para confirmar. Então, 5.768 dividido por 9. 57 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Vão sobrar 3. Vou descer o 6. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Resto 0. Vou descer o 8. 8 não é divisível por 9. Então, sobram 8. Repararam? Ó, 26 não é múltiplo. Se eu coloco o número 1 aqui para finalizar esse cálculo, eu encontro o número. Porque o número 27 não é um múltiplo. 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. Ó, estraguei a imagem. Mas olha só, olha o que eu estou querendo dizer. Se eu somo 1 aqui, eu encontro o número 27. Então, eu vou dividir, vou repetir os algarismos, 5, 7, 6, 8. E vou só acrescentar 1 para chegar a 27 na soma. E vou dividir para vocês verem. 5, 7, 6, 8, 1. 57.681. Vou dividir por 9. 57 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Vão sobrar 3. Vou descer o 6. 36 dividido por 9 vai dar 4. Vai sobrar 0. Vou descer o 8. 8 dividido por 9, 0. Aí eu consigo descer mais um número. 81 dividido por 9, 9, que vai dar resto 0. Observar a diferença? E a divisibilidade por 10. Eu preciso de números que terminem com 0. Qualquer número terminou com 0, nós vamos obter aí um número múltiplo de 10. 10 também é bem fácil. Então, vamos lá ao resuminho da aula.
Então vamos para resumo dos critérios de divisibilidade. Para eu conseguir dividir um número por 2, para eu observar se esse número é divisível por 2, eu preciso de um número par. Ele precisa ser par. Para eu observar se um número é divisível por 3, eu preciso somar os algarismos e depois observar se esse número é divisível por 3. Então, esse número vai ser divisível se a soma dos algarismos for múltiplo. Vou apagar e vou fazer de novo porque ficou muito ruim. Então, aguarde aí um minutinho. Para ele ser divisível por 4, precisa terminar com 0. Terminar com 0, 0. Ou múltiplo de 4. Não vai dar espaço. Mas os dois últimos números precisam ser múltiplo por 4. Por 5, precisa terminar com 5 ou 0. Aproveitando, e vou usar para o 10. Para ser divisível por 10, ele precisa terminar com 0. Para 6, precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 8, terminar com 0, 0, 0 ou múltiplo por 8. Então, os três últimos números aqui também precisam ser múltiplos de 8, tá? E por 9, somar os algarismos e... Calma aí. Se a soma dos algarismos for múltiplo de 9. E encerramos aqui o nosso resumo. E é isso. Gente, passem esse quadro que eu fiz com o maior carinho para vocês para o caderno. Beijos, beijos, bons estudos.